Olá, bem-vindos ao programa Vida de Empresário. Hoje temos a presença desta grande médica e querida amiga, doutora Jaqueline, reumatologista. Nós vamos falar um pouquinho da importância da reumatologista na nossa vida, na vida do empresário. Minha querida, obrigado, eu sei do seu tempo de hospital, de tudo, de empresária, mas eu queria que você se apresentasse para a gente começar a falar um pouquinho do que é essa reumatologia. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz por estar aqui. Então, eu sou reumatologista, eu me formei na Faculdade de Medicina da USP, fiz doutorado lá e atualmente, além de trabalhar como clínica, eu sou diretora da Imuno Brasil, uma das empresas que eu sou cofundadora. Muito bem, viram que ela é fera, né? Mas vamos lá, Jaqueline, eu vou chamar de Jaqueline porque nós, me perdoe. Sim, eu esqueci de falar que entre o meu currículo, a melhor coisa dela é ser sua médica. O que é reumatologia? Foi a primeira pergunta que me fizeram. Eu falei, obrigado, vou pôr essa ideia até... São coisas que eu perguntei, conversei com algumas pessoas. Reumatologista, o que serve e para que veio? O reumatologista, ele é um médico do músculo e do osso. Mas eu falei, mas isso não é coisa do ortopedista? Exatamente a pergunta que eu ia falar. O ortopedista, ele é o cirurgião. Então, pense no ortopedista como cirurgião. Então, ele vai tratar das tendinites, das bursites, e quando for necessário a cirurgia, é o ortopedista que vai tratar. O reumatologista, ele também vai tratar das bursites, das tendinites, mas mais especificamente das doenças autoimunes e das outras doenças que acometem essas articulações como um todo. Então, como um amigo meu ortopedista fala, se tem dor em mais de um lugar já não é problema meu, porque provavelmente essa dor em mais de um lugar deve ser por alguma doença sistêmica que deve estar acontecendo. Então, assim, existem as doenças autoimunes mais clássicas e conhecidas, que o pessoal acha que é reumatismo do sangue, então o reumatismo não é no sangue, né? Como o lúpus, a artrite reumatoide, que ficaram famosas como reumatismo no sangue porque existem exames de sangue que a gente faz que acabam auxiliando no diagnóstico. Mas o reumatismo não é no sangue, né? Elas acometem outras estruturas. O lúpus, por exemplo, entre as estruturas que ele acomete, além das articulações, ele acomete o rim, então é uma coisa que a gente fica muito de olho. A artrite reumatoide, sim, acomete mais as articulações. Essa artrite reumatoide é aquela que as pessoas de mais idade, não sei se é mais idade, que eu vejo na minha mãe, por isso que eu tô... Aquela que o dedo fica assim, que vinha da minha avó, não sei se é hereditário ou não. Então, aí já tem uma outra coisa, né? O pessoal acha que o reumatismo é de velho, e o reumatismo não é de velho. O reumatismo pode acometer qualquer idade. Tanto que a gente tem reumatologista infantil, porque pode ter reumatismo na infância. Isso que você está falando, provavelmente é artrose, né? Ou o que a gente chama, o nome correto para o médico é osteoartrite, que é ósseo de osso, articulação, junto com inflamação. Então, a pessoa confunde muitas vezes, ela chega no consultório e fala assim, doutora, mas isso não é artrite não, né? A gente tem que lembrar que a artrite é um sintoma, ela não é a doença, né? Existe a doença artrite reumatoide, que aí ela tem uma característica, mas a artrite em si é um sintoma. Que sintoma? É a inflamação da articulação. Então, ar de articulação e ite de inflamação. Na medicina, tudo que é ite é inflamação. Amidalite, sinusite, né, otite, tudo que é ite é inflamação. Então, a artrite é um sintoma, né, que vai estar presente em várias doenças reumatológicas. Então, o lúpus pode dar artrite, a osteoartrite tem um pouco de artrite, só que a diferença é o grau de acometimento. Então, na artrite reumatoide, aquela artrite grande, né, que o dedo fica inchado, que todo mundo vê. Na osteoartrite, você tem uma inflamação, você tem a dor, mas o acometimento principal é pelo desgaste da cartilagem, a cartilagem fica fininha, então é como se o osso tivesse ali meio próximo um do osso, eu costumo explicar assim que fica fácil do paciente entender. Não, é ótimo, né? Que aí é como se estivesse formando uns pozinhos de osso, então você palpa e você vê aqueles dedinhos, tipo, parecendo pé de águia, né? Que fica tudo os olhinhos. Então, aqui, isso é osteoartrite. Então, quer dizer, só entendendo aqui, a reumatologia ela pode ser infantil também. Pode, tem as mesmas doenças para eu poder entender, senão também não, aí é claro. Sim, não, mas, a história clínica depende, né? Então, mas assim, por exemplo, uma doença de artrite e artrose, o infantil também... Não. Então, a osteoartrite, que a artrose, a popular artrose, é uma doença que começa depois dos 45 anos. É muito comum, então por isso ficou uma coisa meio que parecendo do velho, então ela é muito comum. 80% da população praticamente pode ter a osteoartrite.
Tem um fator genético associado, então não é porque você vai envelhecer que você vai ter osteoartrite, né? Então, se seu pai teve, sua mãe teve, provavelmente você vai desenvolver, tipo, meu pai e minha mãe têm. Então, eu já fico olhando nos meus dedinhos, uma hora minha vai avó e acontecer. minha mãe tiveram. Então, pode acontecer. Mas existem as doenças da infância, né? Então, a artrite idiopática juvenil é uma doença que começa na infância, a idade pré-escolar, às vezes começa com 4, 5 anos de idade. Então, a criança começa com dor, e aí muitas vezes acha assim que é a dor do crescimento, mas aí o que a gente lembra? Que a criança com dor inflamatória, ela não brinca. Na dor do crescimento, ela brinca, ela não deixa de fazer as atividades dela por conta da doença. E quando o paciente tem uma artrite idiopática juvenil, por exemplo, ele começa a ficar com dor e começa a inchar as juntinhas, né, que pode começar com 4, 5 anos de idade. Uma coisa muito comum também na infância, a sinovite transitória ou artrite transitória, que pode acometer principalmente o quadril. Geralmente acontece depois de um quadro infeccioso, acomete uma inflamação ali, o paciente começa a ter dor, mas se resolve bem com um anti-inflamatório, fica super bem. Então, recentemente eu tive uma coleguinha da minha filha que teve a sinovite transitória, e a mãe veio conversar comigo, eu falei, não, calma, não sou pediatra, não sou reumatopediatra, mas isso é uma coisa que vai ficar super bem, e realmente ficou. Então, assim, lúpus pode acontecer na infância, na adolescência, outras doenças como esclerodermia, dermatomiosite, também podem começar... Esclerodermia? Dermia. Então vamos lá, explique para todos nós, inclusive a mim, porque depois eu quero falar um pouquinho sobre a Covid, mas primeiro eu quero que você explique um pouquinho. Então, a esclerodermia é uma doença da pele, uma colagenose, né, que acomete principalmente a pele, o colágeno da pele. Então, entre as características principais é um enrijecimento da pele, tá? Então, o paciente com esclerodermia, ela pode ser uma esclerodermia sistêmica, que aí acomete o corpo todo, ou ela pode ser localizada, geralmente acometendo mais as mãos, os pés e algumas outras estruturas. Então, assim, o paciente, ele vai ficando com enrijecimento da pele, ele não vai tendo rugas, né? O nariz vai afinalando, as mãos, ele vai ficando com dificuldade de abrir as mãos, mas porque a pele está enrijecida, né? Uma das coisas também muito comuns na esclerodermia é o fenômeno de Raynaud, que é o paciente no frio, ele fica com as mãos roxas, né? Fica com falta, por conta do enrijecimento da pele, tem uma dificuldade muito grande de circulação. Então a pele fica assim, fica sem circulação nenhuma, vai ficando branco assim, entendi. E depois fica roxo, porque daí não tem sangue, não passa circulação. E pode acometer outros órgãos, porque o colágeno, ele está em todos os órgãos. Então pode acometer pulmão, pode acometer coração, pode acometer o estômago, o esôfago, enfim. Mas basicamente o principal é a pele, que é nítido, né? Eu vou lhe fazer uma pergunta, mas para responder depois no próximo bloco. A Covid-19 veio aí, uma incógnita para muita gente. Houve muitas, para quem pegou Covid, não sei se tem estudos ou não tem, mas houve muita gente que teve problemas reumatológicos ou em ocorrência da Covid ou não. Segure que nós vamos responder depois do próximo bloco. Jaqueline, Covid. As pessoas pegaram Covid, no começo muito pouca gente sabia, entendia, e depois as pessoas passaram, começaram a melhorar, tal, mas houve algum problema em relação à sua área reumatológica? As pessoas ficaram com algum problema? Então, a Covid, a gente está aprendendo muito sobre Covid, né? Então, vamos aprender muito ainda, mas assim... Então, eu fui num congresso, recentemente eu fui chamada para falar num congresso de uveites, e aí aí veio várias outras coisas, será que a Covid pode dar uveíte? E a colega que falou sobre Covid e uveíte falou assim, olha gente, toxoplasmose é uma doença que existe, que a gente já conhece há mais de 100 anos, e a gente até hoje está descobrindo coisas sobre a toxoplasmose. Então, assim, eu acredito que muita coisa a gente ainda vai descobrir sobre a Covid. Mas o que a gente já sabe hoje sobre a Covid? Já temos aí 2 anos, quase 3 anos de pandemia, né?
A gente sabe que a COVID, quando entra em contato com o indivíduo, ela desencadeia uma inflamação intensa. Tá? Então, assim como outros vírus, a gente esperava, é o que está acontecendo, que possa ser que as pessoas que tenham alguma tendência já de desenvolver uma doença autoimune, o COVID seja um gatilho, seja um start, né? Porque ele vai entrar em contato com você, o seu corpo vai reagir de uma forma exacerbada. Então, na COVID grave, você tem um monte de citocinas ali que vão reagir contra o seu organismo. E se você já tem uma tendência hereditária para alguma autoimunidade, nesse estímulo vai estimular ali coisas que estavam quietinhas, como acontece no chikungunya, Sim. como acontece com o parvovírus B19, como acontece com algumas infecções por Epstein-Barr, entendeu? Só que essas infecções elas foram menos frequentes do que a COVID. Né? Então, sim, a gente tem alguns relatos, né? A gente ainda não pode... É claro, não, vai ser como a chikungunya, como o parvovírus B19, vai ser mais um vírus que pode desencadear, né? Que pode ser um gatilho para você desenvolver uma doença autoimune. Vou falar um pouquinho sobre prevenção. Porque, por exemplo, a gente imagina, e eu vou dizer até por mim, reumatologista é quando o negócio está doendo, né? Sabe disso muito bem. Então, como é que a gente pode ter, porque eu, conversando com as pessoas, eles falam, mas eu vou procurar um reumatologista se para mim está tudo bem. É o que todo mundo fala e você sabe que a gente só vai no médico. Ainda mais, está tudo bem, não sei se eu estou. Então, como é que eu faço, ser humano pobre e mortal, que não conheço a área a fundo, como é que eu posso ter prevenções e relações, porque a gente faz check-up sobre cardiologia, endocrinologia, algumas áreas, e na reumatologia, pelo menos, eu agora conheço você, entendo um pouco mais, mas a gente nunca pensa em fazer um check-up para reumatologia. Boa pergunta. É assim, check-up para reumatologia realmente não tem, né? Não tem porque a gente não tem exames ainda que sejam 100% fidedignos para falar, olha, você vai ter isso. Você até pode fazer um FAM, né? Ou dosar um fator reumatoide, ou pedir o anti-CCP. Tá, mas aí o que você vai fazer com isso? Vai falar assim, eu tenho uma tendência para desenvolver uma doença autoimune. Né? Por que se questiona se vale a pena fazer isso ou não? Porque assim, você tem uma tendência, se você vai desenvolver ou não, é muito relativo. Né? Então, assim, mas de uma maneira geral, se eu fosse falar de prevenção, que fatores que estão envolvidos para desenvolver doença autoimune? Tabagismo, então em todas as doenças a gente, assim, artrite reumatoide, artrite psoriásica, né, até mesmo no lúpus, o tabagismo tem sido colocado como um fator de risco, na osteoporose, né, então o tabagismo Então, se você já sabe que tem alguém na família que tem uma doença autoimune, não fume, nem comece a fumar. Né? Coisas que são chatas, na verdade, que assim, quando você fala em prevenção, é uma vida chata, né? Mas tem a vida que tem que fazer. Atividade física, a dieta adequada. Hoje em dia, sabe-se muito... Sempre essa bendita palavra, que mata todo mundo. Que é chato, mas eu falo para o paciente, gente, olha, atividade física é chato, mas é necessário. Eu falo para o meu marido assim, tem pessoas que eu cheguei a conhecer que falam assim, não, mas depois que você começa, você não consegue parar. Gente, eu já estou fazendo atividade física regularmente, né, há 2 anos, porque antes eu nunca fiz regular, mas agora eu falei, não, coloquei na minha cabeça que tem que ser importante, mas assim, é porque a personal chega lá na minha casa e toca a campainha. Se não fosse isso, eu não faria. Porque eu falei, se eu tivesse que ir para academia, hoje eu tô com sono, hoje eu tô não sei o quê. Não tem jeito, é chato, tá chovendo, qualquer coisa, porque é chato. E eu tô fazendo há 2 anos, e há 2 anos eu ainda não cheguei nessa coisa, tipo assim, não consigo ficar sem. É claro que é legal quando, eu fui no aniversário do meu sobrinho, e aí eu levantei da piscina com as minhas próprias mãos. Nossa, eu não conseguia fazer isso. Né? Então, isso é uma coisa legal. Mas falar que assim, é legal você ver os resultados, mas falar que eu não consigo ficar sem, conseguiria muito bem. Eu faço, que eu sou obrigado a fazer depois do meu problema, eu tenho que fazer. Pois mas então isso previne, porque você fortalece a musculatura, então vai prevenir outras coisas. Mas é aquela coisa, precisa fazer atividade física sob orientação, não adianta falar que... Eu fico vendo esse pessoal falar assim, vamos olhar, na época da pandemia, vamos fazer atividade física em casa, online, pegar... O que a gente viu foi muito mais lesão
do que benefício, né? Então é uma coisa, outra coisa que fala da alimentação, assim, evitar produtos industrializados. Tem-se visto muito um aumento das doenças autoimunes e uma das coisas que tem se falado, que acredita-se, é porque a gente tem uma microbiota intestinal, que são as bactérias ali do bem, e que essas bactérias, elas podem sofrer alterações, as suas colônias de bactérias do bem podem sofrer alterações de acordo com os estímulos que elas recebem. Então, quanto mais produtos com conservantes, quanto mais produtos industrializados, maior a chance dessas bactérias do bem virarem bactérias do mal e começarem lá a soltar estímulos. É chato, né? Vou te dar uma coisa boa. Vinho, em pequena quantidade, igual para o coração, né? Um cálice de vinho por dia, já tem estudos falando que, assim, que eles ajudam não a prevenir, porque a prevenção é uma coisa que, mas pelo menos a diminuir até a atividade da doença. Teve um estudo com artrite reumatoide, né? Que faz bem. Então, nesse friozinho... Putz, ainda bem, alguma coisa boa. Deixa eu te fazer, nós estamos chegando ao final do programa, eu quero te fazer uma outra... Prometo que essa pergunta também não é minha, mas poderia ser. Diabetes tem a ver com algumas doenças reumatológicas ou não nada a ver? Porque um amigo meu me perguntou, eu falei, se eu fizer essa pergunta, ela vai pensar que sou eu. Mas a diabetes tem a ver ou não? Só porque diz que ele leu, vou dizer exatamente, que quem tem diabetes tem mais tendência às doenças reumatológicas. Eu nunca vi isso, não sei, mas estou perguntando para quem sabe tudo e conhece. Não, assim, tem cada vez mais, principalmente a diabetes insulino-dependentes, eles estão vendo que seria uma doença autoimune, né? É como se você tivesse algum anticorpo que estivesse ali atuando contra o pâncreas e que estivesse desencadeando. Na verdade, é muito comum, às vezes, a associação da diabetes com doença reumatológica, porque algumas acontecem na idade mais avançada, que é quando acontece o diabetes tipo 2, né? Então, assim, o diabetes a gente sabe que pode piorar a massa óssea, então pacientes com osteoporose e diabetes tendem a ter uma osteoporose um pouco mais avançada. O tratamento para algumas doenças, talvez o que ele tenha visto é isso, o tratamento para algumas doenças autoimunes, na grande maioria das vezes, usa corticoide em dose alta. Então, no início, eu falo que o corticoide costuma ser um mal necessário para lúpus, por exemplo. Eu tenho que usar, às vezes, meio miligrama por quilo, 1 miligrama por quilo de prednisona, nem que seja por um período, às vezes, de 1 mês, 2 meses, e isso pode vir a desencadear um diabetes, né? Normalmente, muitas vezes, quando você retira o corticoide, se esse diabetes é só desencadeado pelo corticoide, ele trata, mas se o paciente já tinha uma tendência a ter diabetes, muitas vezes ele continua e tem que continuar tomando medicação, né? Mas geralmente é mais fácil até de controlar. Minha amiga, te agradeço de coração, muito obrigado. Que agradeço. Você vai ter que voltar mais vezes, porque você sempre dá show. Quero deixar um livro a você, presente nosso. Obrigada, vou ler com carinho. Com certeza, vamos falar mais sobre reumatologia, o seu novo negócio que você está entrando. Com empreendedora de médica, empreendedora, empresária. Aí ter que trazer meu sócio e meu marido. Não tem problema, pode trazer a família inteira. O marido eu já conheço, o sócio não. Mas não tem problema. Então eu quero te agradecer de coração, muito obrigado. A entrevista foi show de bola. Obrigado mesmo por você ter vindo, eu sei da sua correria, hospital, um monte de coisa, mas muito, muito, muito obrigado. Te agradeço de coração. Se você quer ver este e outros programas, veja pelo nosso site e acompanhe nas redes sociais. Até lá.